Olá, tudo bem? Nós tivemos algumas mudanças importantes desde a última rodada de comunicação da autoridade monetária, combinando o comunicado e ata da decisão de junho. Principalmente o que tivemos no cenário global foi um arremedo de acordo de paz entre Irã e Estados Unidos, que levou a uma descompressão de preços internacionais de commodities, especialmente petróleo, e teve como um efeito paralelo, junto a uma reprecificação de juros nos Estados Unidos, um fortalecimento do dólar no mundo, que levou a uma depreciação da taxa de câmbio no Brasil. Então, na prática, a gente teve preço de commodity caindo e taxa de câmbio subindo, de forma que preços de commodities em reais, o que na prática é a questão importante para a política monetária aqui no Brasil, variando muito menos do que o que seria sugerido simplesmente olhando o preço do petróleo no mercado internacional. Eu estou começando esse vídeo discutindo todas essas coisas porque a queda dos preços de petróleo no mundo tem sido muito utilizada por analistas aqui no Brasil para justificar revisões baixistas na inflação de 2026. E essas revisões poderiam fazer com que o Banco Central continuasse no seu processo de calibração monetária com vistas à sua próxima reunião ali em agosto. A questão central é o seguinte: se a gente volta para o comunicado e para a ata do Banco Central, fica muito claro que ele ainda tem um viés de baixa para a taxa de juros, por acreditar que ela parte de um patamar muito elevado e, portanto, se tem ainda uma certa gordura para a redução da taxa Selic na economia. Quando você olha para a evolução do cenário, e eu não estou falando do cenário agora, depois da reunião, esses temas que eu acabei de citar, mas a evolução do cenário desde o início do ano, essa hipótese, essa crença do Banco Central, na nossa visão, não tem sustentação. A gente vê inflação de serviços acelerando, a gente vê inúmeras políticas de promoção de crédito, de aumento de impulso fiscal, com vistas ao ciclo político eleitoral de 2026, que vão pressionar a demanda agregada e vão trazer dificuldades para o processo de desinflação. Eu não estou nem discutindo questões, por exemplo, de El Niño, que podem afetar preços de energia elétrica ou de alimentos. A política monetária não tem que olhar diretamente para isso. Mas, se a gente olha a estrutura da inflação brasileira, essa é uma inflação que tem uma dificuldade muito grande de ceder. E, portanto, isso não casa muito bem com a história do juro anterior ser muito elevado a ponto de gerar uma desaceleração e uma redução da inflação no Brasil. Se isso fosse verdade, gente, o PIB do primeiro trimestre de 2026 não tinha acelerado, especialmente na sua componente cíclica. O juro a 15, que na prática é o relevante para o PIB do início desse ano, quando a gente está olhando os efeitos defasados da política monetária, não é tão alto quanto esse número, 15%, sugere. O ponto agora é olhar os próximos passos da autoridade monetária e olhar as justificativas, as narrativas que o mercado tem usado para continuar apostando na queda da Selic. Se a principal justificativa hoje é a queda do petróleo no mercado internacional, a gente tem que tomar dois cuidados. Primeiro, não é petróleo no mundo, é petróleo em reais, e a queda é muito menor. E segundo, o governo utilizou ativamente políticas de subsídios e subvenções para compensar o momento em que o petróleo estava subindo no mundo. E, portanto, o repasse ao IPCA foi pequeno. Se isso valeu na ida, por que não vai valer na volta? Na verdade, a gente já teve essa semana o governo dizendo que vai diminuir os subsídios e subvenções sobre o diesel. E abriu-se a discussão de fazer o mesmo sobre a gasolina. O ponto para a gente é que as apostas da continuação do ciclo de calibração monetária, porque a pressão inflacionária em 2026 já será menor, partem diretamente de uma hipótese de que o governo vai repassar a queda dos preços internacionais diretamente aos preços de combustíveis no Brasil. E isso é uma hipótese. Na verdade, o que a gente está vendo hoje são sinais, sugestões em direção contrária. Uma calibração dos subsídios para equilibrar a relação entre receita de petróleo mais alto com necessidade de subsidiar a ponto disso não chegar na bomba dos consumidores. Então a gente está indo com calma. Né? O nosso cenário ele continua sendo um cenário de pressão inflacionária em 2026 e, mais importante, um cenário de pressão continuada que se transmite ao ano que vem,
que tem muito pouco a ver com as hostilidades do Oriente Médio e muito a ver com um caminhão de políticas de estímulo que vão entrar na economia brasileira em 2026 por causa das eleições presidenciais. É isso que vai gerar pressão inflacionária, é isso que vai gerar estrutura no aumento dos preços. É isso que vai ser, ou deveria pelo menos, ser combatido pela autoridade monetária, dificultando enormemente a busca por taxas Selics mais baixas em equilíbrio. Nós continuamos com um call que é contrário ao que o mercado tem. Nós continuamos avaliando que a Selic precisará subir em 2027 para 15,5%, de forma a buscar uma convergência da inflação para dentro da banda do regime de metas, ou seja, uma inflação inferior a 4,5%, no decorrer de 27, na verdade, na virada de 27 para 28. Essa nossa hipótese, esse nosso cenário, ele tem duas hipóteses de trabalho que são muito importantes. A primeira delas é que a política fiscal do ano que vem será, vamos usar a palavra certa, menos alucinada do que a de 2026. Então, entre os 2 anos, isso vai ser percebido como uma contração fiscal. Quanto mais crescimento a gente tem em 26, a gente está torcendo a expansão da economia, menos crescimento a gente vai ter em 2027. E quanto menos crescimento a gente tem no ano que vem, mais delicada fica essa hipótese de pouso imediato, vamos chamar assim, do impulso fiscal que está sendo observado nesse ano. Quando a gente fala da segunda hipótese, é que o regime de metas de inflação vai ser mantido como atualmente, ou seja, a meta de 3 com banda de mais ou menos 1,5. O Banco Central já disse para a gente que meta, na verdade, é piso. Então, na prática, ele está trabalhando com uma inflação entre 3 e 4,5. Isso fica muito claro quando você ouve as entrevistas recentes da autoridade monetária e quando você vê a ata, principalmente, da reunião de junho. Se isso muda no ano que vem, toda a discussão do que é o juro necessário muda. E não é simplesmente mudar um parâmetro de 3 para 4. Você tem que mudar toda a discussão de formação de preços da economia, toda a discussão de formação de expectativas e a forma como isso se transmite à modelagem do Banco Central. É outro planeta, é outro mundo. E é exatamente esse tipo de coisa que a gente vai ter que avaliar se os sinais que estão cada vez mais claros de mudança, pelo menos pressão para a mudança da meta de inflação, acabarem se confirmando no ano que vem. Com a informação atual, uma Selic a 14,25% ou a 14%, se o Banco Central cortar mais uma vez em agosto, esse patamar de Selic não será suficiente para promover a convergência da inflação para dentro do regime no ano que vem. E a gente perde o regime de metas de inflação com inflação 6 meses acima de 4,5% no acumulado em 12 meses, mais ou menos entre novembro e dezembro desse ano. Tem muita coisa fora do lugar, é muita informação. Ter opiniões muito fortes nesse momento não parece fazer muito sentido. E, objetivamente, se uma Selic de 15 lá atrás não conseguiu colocar essa economia em desaceleração e a inflação caindo, por que para o ano que vem uma Selic de 14% vai conseguir fazer isso? Não faz muito sentido. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Obrigado e até a próxima.